Olá, você está ouvindo o Nova Perspectiva, seu podcast sobre cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre monarquia. Eu decidi trazer esse tema porque recentemente saiu uma notícia dizendo que no Senado Federal está se avaliando a possibilidade deles discutirem a criação de um plebiscito, que irá decidir se nós permanecemos em uma república ou se nós mudamos o nosso sistema político para uma monarquia. Hoje eu vou explicar para vocês o que é uma monarquia, como surgiu e quais são os benefícios de se ter um rei. Então, se você não sabe ou você ficou interessado, continua comigo. O que é uma monarquia? Monarquia é uma forma de governo liderada por um monarca que é alguém preparado e imbuído dos cuidados e deveres com a nação. O que isso significa? Que é uma pessoa que desde que nasce ou desde antes de nascer, ela tem obrigações pré-estabelecidas, que ela tem o dever de cumprir. E ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, ela vai ser capacitada, ela vai ser preparada para exercer aquelas funções e cumprir com as suas obrigações. Coisa que, por exemplo, se a gente comparar com o sistema republicano, um presidente ele não tem. Qualquer um pode ser presidente, basta ter um número expressivo de votos, e essa pessoa, sendo alfabetizada ou não, tendo educação ou não, tendo preparo prévio para liderar uma nação ou não, essa pessoa ela irá ser o líder da nação, ainda que temporariamente. Já no caso de uma monarquia, isso não acontece. Só aí nós já vemos uma clara vantagem. Quando que a monarquia surgiu? A monarquia ela é basicamente um sistema natural, porque se nós formos olhar para a natureza, todos os animais eles têm um líder. Todos não, mas boa parte dos animais eles têm um líder, como lobos, como elefantes, como baleias, como aves, enfim, sempre vai ter alguém liderando. E no caso a gente também usa expressões como o reino das formigas, o reino das abelhas, sempre uma referência clara à monarquia. E no caso do mundo, daquela época, o mundo antigo, todos os países eram monarquias. É um senso natural. Ter um líder era uma necessidade básica dos povos. Tanto que se a gente viajasse aqui para a América e conhecesse os nativos americanos, ou mesmo para a África, nós veríamos que eles têm líderes, têm reis. Então é uma coisa que surgiu desde sempre, junto com a humanidade, nós podemos dizer assim. Porém, no Ocidente, especificamente, surgiu com o Império Romano. O Império Romano ele passou por todos os sistemas políticos ao longo da sua história. Claro que, como o Império Romano ele caiu, quando ele caiu não existia os sistemas políticos modernos, ele não passou por questões como livre mercado ou um governo socialista. Então, obviamente que eu me refiro aos governos até então existentes na sua época. E como surgiu a monarquia? Como é que surge uma monarquia? Bom, a monarquia ela parte de um princípio da legitimidade ou então aclamação, que ela é colocada, adquirida através de um líder militar ou de um poder sacerdotal. No caso do líder militar, geralmente um general que se destaca, que tem apoio das suas tropas e que começa a liderar aquela nação e ele se torna um rei. Consequentemente, os seus herdeiros, eles começam a seguir os seus passos e se cria um legado na família ao qual se cria respeito e prestígio popular. No caso do sacerdote, ele utiliza do poder divino na terra para poder governar. Então a governância dele está atrelada a um poder divino, um poder espiritual. Então nós temos como exemplos do caso do poder sacerdotal, o caso do Vaticano, claramente o Papa ele possui um poder sacerdotal, poder diretamente ligado com o divino. Nós temos o Egito Antigo, no caso dos faraós. Os faraós eles eram deuses encarnados, segundo a sua tradição, e também ele era uma espécie de sumo sacerdote. Na sua época, o grupo que mais se destacava politicamente era o grupo dos sacerdotes. Abaixo do faraó, o grupo político com mais poder na sociedade egípcia
eram os sacerdotes. E nós também temos o antigo reino de Israel, não o Israel atual, o antigo, onde nós tínhamos a fundação, nós tivemos reis, profetas, sempre ligados com o divino e ascendidos ao poder através do poder espiritual. Então, nós podemos incluir o reino de Israel nessa contagem dos estados que tiveram uma monarquia sacerdotal. Monarquia militar, nós podemos ter a antiga monarquia do Irã, que foi dissolvida por conta da Revolução Islâmica, e até a década de 70 ela tinha um monarca que tinham, eu não sei se ele ou seus ancestrais, tinham ascendido ao poder através de um movimento militar, um general de respeito que ascendeu ao cargo. Nós também temos o primeiro rei de Portugal, que também era um líder militar, e tantos outros exemplos. E, no caso, um rei ele pode governar sozinho? Ele costuma governar sozinho? Isso existe? A resposta é não. Eu sei que muita gente já ouviu falar na chamada monarquia absolutista, se baseando nos filmes também, e imaginar que um monarca ele governe sozinho, ditando cada coisa que cada pessoa deve fazer. Mas isso é simplesmente inviável, porque uma pessoa sozinha, ela não pode dar conta de governar uma nação, um império inteiro. E não tem mais do que 24 horas no dia do monarca. Então, ele precisa delegar tarefas. E nessa delegação de tarefas, ele precisa ceder um pouco do seu poder. Justamente porque as pessoas precisam ter poder de ação, poder de decisão, poder de transitar, poder de escolher. Então, ele está cedendo parte do seu poder para um grupo dominante que vai fazer determinadas obrigações ou determinados serviços para o reino que ele não vai estar conseguindo cumprir. Justamente porque são muitas demandas e ele é uma pessoa só. Daí, muitas pessoas podem perguntar, tá, mas então não é melhor numa república? Porque na república nós também temos muitos políticos, então, logo, isso é mais eficiente. Na verdade, não, porque numa república nós vamos ter dois modelos, a república presidencialista e a república parlamentarista. No caso da república presidencialista, segue o mesmo problema. Nós temos o poder centralizado na mão de uma pessoa que não consegue cumprir com todas as demandas da sociedade e ela tem que delegar tarefas. Então, até aí é o mesmo problema. E no caso da república parlamentarista, como é que funciona? Bom, nós temos o chefe de governo e o chefe de estado. O poder já está dividido entre dois. Daí nós temos um que vai governar a partir do estado e um que vai governar a parte do governo. Só que, ainda assim, é muita demanda para cumprir. Então eles vão ter que delegar tarefas. Ou seja, nos três casos, nós temos o mesmo problema e a solução é a mesma. Então, nesse sentido, não faz diferença se nós temos uma república presidencialista, parlamentarista ou uma monarquia, sendo uma monarquia tradicional ou liberal. E eu já vou explicar o que isso significa para vocês. Agora, quais são os tipos de grupos dominantes no governo que o rei ele pode dividir o seu poder para não governar sozinho? Nós temos a corte. A corte ela pode ser um parlamento e ele pode ser composto por civis, pessoas que não têm um cargo, não têm um nível social elevado, uma hierarquia social elevada, elas são simplesmente civis, ou pode ser governados por nobres. No caso desses nobres, eles têm um nível social e hierárquico acima, eles têm cargos maiores, ou mesmo uma hereditariedade que lhes confere esse status, e eles formam a corte. Então, nós temos dois tipos de corte, a corte parlamentar e a corte dos nobres. Nós temos também os donos de terras. Os donos de terras eles são como latifundiários, só que no mundo antigo,
eles tinham um outro poder. Os latifundiários, que eram os donos de terra, eles podiam ter os seus próprios servos, que eram os escravos, eles poderiam ter seus próprios exércitos, muitas vezes, inclusive, a sua própria moeda no seu território. E tinham pessoas que moravam nessas terras, que eram cedidas a elas. E essas pessoas, elas eram súditos desse senhor de terra, que era conhecido como o senhor feudal. E ele muitas vezes poderia cobrar impostos. Muitas vezes esses donos de terra, esses senhores feudais, eles viviam abaixo de outros reinos, subalterno a outros reinos, só que eles cresciam tanto que viravam reinos menores. Então eles viravam reinos vassalos de um reino maior. E muitas vezes eles tinham um poder social que era o poder de auxiliar o monarca na administração do território. Por exemplo, o império é muito grande. Então, tu que é dono desse vasto território, vai governar sobre esse território. E vai me pagar tributos, vai me passar as informações, vai seguir determinadas leis, vai ter o direito de utilizar a minha moeda, que vale mais, e outras coisas assim. Então, se tinha essa troca, essa negociação sobre a questão do império com as terras que era do senhor feudal. Nós temos também a classe burocrata. A classe burocrata ela é muito conhecida hoje porque é a que rege o nosso país. Se a gente pegar, por exemplo, o parlamento, o senado, eles são a classe burocrata, eles são da burocracia. Burocracia que vocês não entendam como algo pejorativo. Por exemplo, a burocracia é aquilo que demora, é aquela morosidade do governo. Não, burocracia é uma classe política, uma classe dominante. Então a classe dos burocratas são aquelas pessoas que vivem em torno do sistema político, eles são políticos, essa é o nível hierárquico deles, essa é a patente, vamos dizer assim, deles. Então, aqueles que são políticos, que têm um cargo meramente político, uma posição social meramente política, eles são burocratas. Nós temos também as pessoas ricas, que nós podemos pensar como os empresários de hoje em dia, ou como os nobres, os comerciantes de outrora. E essas pessoas também negociavam com os reinos e tinham o seu determinado poder ali e tinham direitos e deveres. Então, para bem deles terem algumas benesses dentro do império, eles tinham que cumprir com determinadas obrigações. E, obviamente, aqueles que cresciam demais, eles tinham que prestar serviços ou vassalagem para os reis. No caso, nós também temos o clero. Então, o governo, muitas vezes, ele iria dividir o poder com a classe religiosa. Eu citei o exemplo do Egito, que o faraó ele dividia o poder com a classe sacerdotal. Nós também temos o exemplo, claro, da Europa medieval, onde os reis dividiam esse poder com a igreja. A igreja que tinha um poder simbólico, que os reis, por crerem na mesma fé e promulgarem todos da mesma religião, da mesma fé, eles acabavam reconhecendo a autoridade da igreja, voluntariamente, porque a igreja ela não tinha exércitos, ela forma nas cruzadas um exército santo, um exército religioso, né, nas guerras santas, com o contingente militar dos reinos. Então a igreja propriamente ela não tinha militares, então a sua ordem era meramente simbólica, mas os governos dividiam, os reinos eles dividiam o poder com a igreja. Também nós temos os líderes militares, os generais dos exércitos. Claramente, nós tivemos vários casos na história onde o monarca ele dividia o poder com os seus militares, com os seus exércitos. Muito por conta da seguinte lógica: se eu não der poder para os meus militares, eles vão se voltar contra mim e vão me depor. Então, eu preciso favorecer a classe militar para que ela fique do meu lado e ela suprima revoltas e também ela não me deponha. É um exemplo, claro, da divisão de poder. Necessariamente, o rei ele tinha que ter um viés negativo da sociedade para apoiar a classe militar? Evidentemente que não. Ele poderia simplesmente apoiar a classe militar porque o sistema político ele cria que precisava ter um poder
centralizado na força, que era na defesa nacional, e outro poder centralizado na administração do território. Um poder que era decidido na guerra e outro poder que era decidido na paz, vamos dizer grossamente assim. E então, assim, não necessariamente a visão do rei ela tinha que ser uma visão maléfica, uma visão maquiavélica da sociedade. Ela poderia ser simplesmente uma forma administrativa. Então, muitas vezes também nós tivemos na Idade Média o poder dividido entre as rainhas. Então, durante quase todo o período da Idade Média, os reis e as rainhas eles tinham poder equivalentes. Então, todo poder que era do rei era da rainha e todo poder que era da rainha era do rei. Não existia distinção ou um que era submisso ao outro. Justamente por conta da visão católica que se tinha na Europa naquela época. Quando os dois se casam, os dois se tornam uma só carne, uma só alma. Então, como a mulher e o homem são um, não se pode ascender somente um ao trono, senão os dois, porque os dois são um. Então, eles promulgam do mesmo poder e do mesmo sofrimento. Então, nesse caso, as rainhas e os reis eles promulgavam do mesmo poder, coisa que se perdeu com o passar dos tempos, conforme as monarquias elas foram se tornando burocratizadas, foram se tornando instituições burocráticas, conforme elas foram servindo aos interesses dos grupos dominantes, ao invés dos interesses da nação, foram se afastando da fé cristã, ou por conta de revoltas sociais, revoluções e rompimento da hegemonia cultural e da tradição que rege a nação em toda a sua história. E o que são os precedentes de legitimidade? O precedente de legitimidade é aquilo que assegura que o rei ele vai continuar no poder. Ou seja, porque se o rei ele não tiver precedente de legitimidade, o que vai acontecer? Qualquer um pode tirar ele do poder e ele pode sair a qualquer momento. Ou seja, qualquer um assume e o rei ele vai ser simplesmente uma pessoa descartada. Ele pode ser até assassinado por conta disso. Então, nós temos um general que ascende ao poder e nós temos o sacerdote. A forma como eles vão ter legitimidade é completamente diferente. No caso do general, ele vai muitas vezes se relacionar, né? Vai ter filhos, descendência, que vão ser fiel ao Estado, vão representar ali os interesses da nação, vão seguir os exemplos do pai, vai ser bom para a sociedade e vai ganhar prestígio social. Com esse prestígio social, eles vão criando alianças com outros governos, outros reinos, vão melhorando a sua economia, vão aumentando a sua linhagem, e isso faz com que a família ela tenha legitimidade histórica. Então, isso é o que a gente chama de legitimidade históricas. Por isso que as famílias reais, elas não são qualquer família e não é qualquer um que pode reinar, porque eles têm eras, séculos de uma tradição e de história que é passada de geração em geração, ensinamentos e conhecimentos que eles vão guardando na sua família para bem de governar uma nação. Então, coisa que uma pessoa que vai iniciar, por exemplo, uma dinastia, ela não tem. Então, entre ela e os outros não existe distinção realmente. Mas entre uma dinastia que ela já tem legado e ela já tem legitimidade histórica, já tem uma tradição histórica de longa data, existe uma diferença muito grande. E nós temos também o sacerdote. No caso do sacerdote, ele pode governar por uma questão de poder divino. Então, o poder divino assegura o poder do sacerdote, como é o caso do Papa. O Papa é o sucessor de Pedro. Pedro foi nomeado por Jesus. Jesus é Deus, na fé cristã. E então, assim, se Jesus é Deus, Deus nomeou Pedro e Pedro teve sucessores, e o sucessor de Pedro é o Papa Francisco, então o Papa Francisco tem uma legitimidade divina. Por isso que ele ocupa o cargo que ocupa. Então, é diferente, um pouco diferente da questão da legitimidade histórica, da legitimidade cultural
que se tem através de uma monarquia tradicional de linhagem, até porque muitas vezes, independente das religiões, os sacerdotes eles não vão ter filhos, não vão ter uma linhagem direta, mas eles podem ser sucedidos por outros sacerdotes. Então, nesse caso, eles também mantêm a monarquia, mantém a tradição, mantém a legitimidade, porém não vai ser através da sua linhagem direta, através da sua prole. E o que mais que tem numa monarquia? A monarquia ela pode ser dividida entre 3 grupos principais. Então, para bem entender a monarquia, é necessário classificá-la. Nós temos a monarquia tradicional, nós temos a monarquia semi-tradicional ou semi-liberal e nós temos a monarquia liberal. O que isso significa? O que é cada uma? Bom, a monarquia tradicional é o que pejorativamente as pessoas chamam hoje de monarquia absolutista. Monarquia absolutista é uma coisa que não existe. Ela é uma linguagem que foi utilizada após a Revolução Francesa pelos iluministas para desclassificarem aqueles que eram monarquistas ou aqueles que eram da nobreza. Então, aqueles que apoiavam, que eram contra o ideal da república, que apoiavam ainda o regime antigo, eles eram chamados de absolutistas. Aqueles autoritários, aqueles que queriam a dissolução do Estado e o poder absoluto concentrado na mão de um tirano. Claro que isso era propaganda política. A realidade não era bem assim. Então a monarquia tradicional é quando tu tem um monarca que ele governa sem um parlamento. Simplesmente isso. Uma monarquia tradicional ela é isenta de Constituição. Bom, tradicionalmente sim, porque o conceito de Constituição não existia, mas a gente tinha os decretos que eram muito similares a uma Constituição. Então, no caso, uma monarquia tradicional ela pode sim ter Constituição, a diferença é que ela não vai ter parlamento. Agora, qual é a diferença entre a monarquia tradicional para a monarquia liberal? No caso da monarquia liberal, nós temos a presença de um parlamento. Só que entra uma outra questão. Na questão da monarquia liberal, o monarca pode ou não ter poder. Então, na monarquia nós temos 2 tipos de monarquia liberal. Aqui tem parlamento e o monarca é só uma figura simbólica, sem poder. Aqui a monarquia, ela tem o parlamento e o monarca ele tem poder. E nós temos a monarquia tradicional, como eu citei, onde o monarca não governa só e não tem parlamento. Só entre aspas, porque nós ainda vamos ter o exemplo da corte. A corte ela pode sim ser uma corte parlamentar, mas a gente não vai ter o parlamento tradicional como a gente conhece, que foi uma criação pós-Revolução Francesa, ou como a gente diz, pós-iluminista. E existe também a classificação que é um meio termo, a monarquia semi-liberal ou monarquia semi-tradicional. O que vem a ser a monarquia semi-liberal ou semi-tradicional? É quando nós temos um monarca com poder e um parlamento. Só que o monarca tem mais poder que o parlamento. Isso é considerado uma monarquia semi-liberal ou semi-tradicional. E então assim, deixa nos comentários se vocês acham mais interessante a monarquia tradicional, a monarquia semi-liberal ou semi-tradicional, a monarquia liberal ou se vocês preferem a república. Também nós temos um exemplo, né, de cada um que eu guardei aqui para vocês. Exemplos de monarquias. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Nas classificações das monarquias, elas também podem ser divididas entre teocráticas, seculares e confessionais. No caso das monarquias teocráticas e os estados teocráticos, isso vale para a república também, pode ser uma república teocrática. No caso, a teocracia ela é um governo de um sacerdote, onde um sacerdote ele governa para aquela religião específica, é uma teocracia. No caso da monarquia ou da república secular, o governo secular, nós temos a isenção de fé. Então, não existe uma religião dominante na nação. Nós temos também o Estado confessional, onde existe uma religião oficial do Estado, mas ela não é obrigatória e não existe uma imposição daquela fé para as outras pessoas da sociedade. Existe também o exemplo do Estado ateu.
O Estado ateu é aquele que é isento de religiões e criminaliza religiões. Persegue, inclusive, religiosos, sacerdotes e ritos religiosos. Nós temos o exemplo de países teocráticos que são monarquia. Nós temos o Irã e nós temos o Vaticano. O Vaticano é claramente uma monarquia e também é uma teocracia. No caso do Vaticano, ela é uma monarquia tradicional, só que é uma monarquia tradicional eletiva. Isso é uma outra característica das monarquias, elas podem ser eletivas ou não. E no caso do Irã, apesar de ele não receber o status de uma monarquia, ele tem toda a estrutura monárquica, ele segue a estrutura de monarca. Então nós temos o presidente, que tem o poder de primeiro-ministro, nós temos o ayatollah, que ele tem o poder de imperador, nós temos um parlamento e nós temos o ayatollah tendo mais poder que o parlamento e que o presidente que atua como primeiro-ministro. Isso é exatamente o modelo consolidado de uma monarquia semi-tradicional ou semi-liberal. E no Irã também tem constituição. Então nós vemos que nessa questão uma monarquia ela pode ser teocrática e ela pode ser semi-tradicional com parlamento e constituição. Olha só. E o Vaticano ele é uma monarquia tradicional e teocrática. No caso, nós temos também Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, que eles são monarquias tradicionais e estados confessionais, ou estados religiosos. Ou seja, eles têm o Islã como religião oficial, eles têm um monarca que governa sem parlamento, porém, eles permitem a livre circulação e livre exercício das demais religiões. Então eles permitem o judaísmo, eles permitem o cristianismo, permitem outras religiões também. Nós temos outros exemplos, como Japão, Canadá, Reino Unido, Espanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega. Todos eles se enquadram na característica de monarquia liberal e secular, ou seja, não existe religião de Estado e ou ela tem um poder reduzido ou ela tem um poder simbólico, tendo o parlamento todo o poder ou tendo ele mais poder que o monarca. Então, nós temos a monarquia da Espanha, por exemplo, onde o rei da Espanha ele tem sim poder, porém o parlamento ele detém um pouco mais de poder que o poder do monarca, ainda que um dos poderes do monarca seja a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Nós temos também o exemplo do Marrocos. O Marrocos é o único exemplo que eu encontrei, tirando o Irã, é claro, de uma monarquia semi-tradicional. E o Marrocos, pelo que eu vi, ele é um estado também confessional. Permite outras religiões, mas tem o Islã como a sua religião oficial. E, como eu mencionei, nós temos as monarquias eletivas e as monarquias hereditárias. Então, a monarquia ela pode se dividir entre as eletivas e as hereditárias. No caso das monarquias eletivas, elas podem ser eleitas diretamente ou indiretamente. O que é uma monarquia eleita diretamente? É o caso do Camboja, onde, quando o rei morre, se declara novas eleições e aquele que for eleito vai ser o rei até a morte. E nós temos as monarquias eletivas indiretas, onde, por exemplo, tu tem no Irã, as pessoas votam no parlamento e o parlamento escolhe quem vai ser o ayatollah após a morte do ayatollah atual. Então, isso é chamada monarquia direta ou governo indireto, porque a pessoa está votando em quem vai votar. Não está votando diretamente, é uma eleição indireta. E nós temos também o caso do Vaticano. O Vaticano é uma monarquia eletiva, onde nós temos o Conselho dos Bispos, que ela é o equivalente de um parlamento, e eles escolhem o Papa toda vez que um Papa falece. Então, é outro exemplo de monarquia eletiva. E as monarquias hereditárias é um modelo clássico como a gente conhece, onde nós temos um rei, o rei tem um filho, o filho se torna príncipe e depois se torna rei.
Então, nós temos vários exemplos. Acho que todos os exemplos que eu citei anteriormente, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Japão, Canadá, Espanha, todos eles seguem um modelo de hereditariedade. E nós temos algumas questões interessantes da monarquia. Como muita gente deve saber, a monarquia ela é um cargo vitalício. Ou seja, a pessoa ela fica no poder até a morte. Só que como que um monarca ele deixa o poder? Eu não gostei desse monarca, eu não quero mais ele. Como é que eu tiro? Bom, o primeiro fator que pode culminar na saída de um monarca é a morte. Então, se o monarca vier a morrer, vier a falecer, ele irá, obviamente, deixar o poder, que não pode governar depois de morto, não é? Nós temos também a deposição. Se, por exemplo, o parlamento, a sociedade civil organizada ou as forças armadas conseguirem, ou mesmo um outro reino, um feudo, um reino menor, um reino inimigo, um outro reino externo, conseguir depor aquela monarquia, ela deixa de existir. Ela pode depor a monarquia como sistema político e a nação, ou só depor o monarca, seguindo o modelo tradicional. Por exemplo, um monarca menor ou um general pode depor o monarca e tomar o lugar dele, tomar o trono, ou mesmo usurpação do trono. Então nós temos a deposição. Então o monarca ele pode morrer, ou ele pode ser deposto. Existe alguma outra possibilidade? Na verdade, existe. É o próprio monarca ele renunciar do cargo, ou seja, ele se tornar emérito. Ele diz com as próprias palavras: eu deixo este cargo e passo o cargo ao meu sucessor, que no caso seria o filho ou seria o próximo. No caso do Papa, eles elegeram outro Papa, e o Papa anterior, que era o Bento XVI, ele continuou vivo, só que após a renúncia entrou o Papa Francisco. No caso de uma monarquia tradicional, uma monarquia hereditária, nós teríamos o rei abdicando e passando para o filho, como aconteceu na Espanha, quando o rei Juan Carlos, ele, por ter se envolvido com questões de corrupção, para não comprometer o sistema político da monarquia e não derrubar o sistema político, ele renunciou e passou o poder para o seu filho, o rei Felipe, cujo qual assumiu o poder no lugar do pai e está reinando na Espanha até hoje. Então, essas foram algumas explicações sobre o que é a monarquia. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo, tenham entendido agora o que é uma monarquia, como é complexo esse sistema, como existem variações, como ao longo do tempo ela se formou e se moldou, ela mudou ao longo dos tempos, e entender um pouco melhor agora o que vem a ser a monarquia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido algo. Então, se isso colaborou de alguma forma para vocês, se vocês conseguiram finalmente entender essa questão e até formular uma opinião pessoal, eu agradeço vocês e peço que vocês me ajudem deixando o like. E se vocês quiserem mais temas relacionados à monarquia, escrevam nos comentários, que daí eu vou saber e posso trazer mais temas no futuro, relacionados à Idade Média, monarquias atuais ou outros casos mais diferentes, mais peculiares, como o caso da monarquia do Irã. Oi, eu de novo. Eu já tinha finalizado o vídeo quando eu percebi que eu esqueci de falar algumas coisas bem importantes. Então eu tô de volta para explicar essas coisas que eu deixei passar. E espero que isso não incomode vocês. Eu vou tentar fazer os vídeos com correções e o vídeo completo, para que eu não acrescente mais nada no final, mas caso eventualmente eu venha me esquecer de alguma coisa, eu venho acrescentar no final, mas eu prometo que eu vou tentar evitar ao máximo. Bom, eu esqueci de mencionar que no caso de uma monarquia parlamentarista, não são somente os militares ou os príncipes que eles podem fazer uma intervenção e depor o monarca. No caso, o parlamento também ele pode depor o monarca e também uma
aclamação popular, da mesma forma que ela tem poder para eleger o monarca, de ascender ele, ela também tem poder para depor o monarca. E isso é algo bem importante que eu esqueci de mencionar e da forma como eu falei, deu a entender que as monarquias, uma vez que elas sejam consolidadas, a forma de destituí-las é uma ruptura muito violenta. E na verdade não. Existem vários mecanismos legais para caso nós tenhamos um problema político advindo do monarca. Então é bom deixar isso claro. No caso, eu também esqueci de mencionar outra coisa muito importante, que são as vantagens do sistema monárquico. Porque eu estava ouvindo o vídeo, o podcast, e eu percebi que algumas falas minhas elas podem ser mal interpretadas e fazer parecer com que eu esteja criticando a monarquia, quando na verdade não. A minha ideia é apenas explicar como é que funciona o modelo de monarquia e os diferentes tipos de monarquias que existem. Para a maioria, essa informação ela é pouco acessível, completamente desconhecida, então eu achei interessante elucidar isso. Então, o meu objetivo do podcast não é fazer de forma alguma uma crítica ao sistema monárquico, e sim explicar para vocês como funciona. E eu achei justo trazer as vantagens também. No caso, uma das principais vantagens de uma monarquia é a estabilidade. Então, a questão de trocas de presidentes todos os anos, ela causa instabilidade internacional e nacional para o país. Porque na questão nacional, nós vamos ter partidos brigando pela próxima eleição e também pela sua pauta ideológica, coisa que na monarquia não vai haver. Uma vez que o monarca ele seja apartidário e ele não precisa lutar por ideologias ou por próximas eleições, porque o cargo dele é vitalício. E no caso das relações internacionais, isso se dá porque o país ele pode fazer planos de longo prazo e sem existir uma ruptura, porque hoje, com a República, toda vez que nós temos um novo presidente, nós temos um problema, que é o seguinte: o presidente que ganhou, ele desfaz tudo que o anterior fez e refaz do zero. E o próximo vai desfazer tudo o que se fez e refazer do zero. Então a gente está sempre num ciclo de reiniciação, sempre de um reset constante. Com o monarca isso não seria permitido. Então nós teríamos uma constância, poderíamos fazer planos a longo prazo. E isso dá confianças para os países, os líderes internacionais e os economistas a fazerem acordos de longo prazo com o nosso país, investirem mais no nosso país, justamente porque eles sabem que aquele acordo ele vai ser honrado. Agora, quando é uma república presidencialista ou parlamentarista, isso já não é tão seguro. Sempre tem aquela dúvida: será que na próxima eleição o presidente que assumir ele vai ser tão a favor ao meu governo? Ou será que ele vai ser contra? Então essa é uma dúvida que fica. A gente tira o exemplo como nos Estados Unidos. Os outros países, quando fazem relação com os Estados Unidos, um acordo, eles estão sempre pensando: mas vai ganhar o presidente que apoia esse acordo ou o presidente que é contra esse acordo? Então isso causa muito problema diplomático. Esse é o primeiro ponto. E também na mediação de conflitos internos, porque uma vez que o monarca ele não seja partidário, ele seja apartidário, significa que ele não tem partido, não tem ideologia, ele consegue ser um mediador de conflitos dentro da nação, ao invés de um causador de conflitos. Então, se a gente tem, por exemplo, uma divisão da nação, uma polaridade política, o monarca ele vai ser aquela pessoa que vai balancear as duas forças, por exemplo. Então, nós vamos ter os interesses de um lado, os interesses de outro, e o monarca ele vai balancear isso, sempre buscando a melhor solução para a nação. Então, às vezes, o cara mais à direita, ele tem as melhores soluções, às vezes o cara mais à esquerda tem as melhores soluções, o monarca ele vai medir isso, vai consultar os interesses da população e vai trazer isso à tona. E
O país ele tem muito a ganhar com isso. A gente pega o exemplo da Dinamarca. A Dinamarca ela funciona exatamente assim. Nós também temos a questão da educação. O monarca ele é preparado desde a infância para governar uma nação, para entender de economia, de estratégia militar, de estratégia política, de como é que funciona os diferentes sistemas políticos, como se relacionar com outros políticos, como ser um chefe de Estado, coisa que um presidente ele não tem. Porque como ele decidiu depois da vida adulta concorrer aos cargos políticos e também tem idade mínima para concorrer, a educação dele foi muito baseada na experiência ou talvez em um curso de direito, muitas vezes. Enquanto que o monarca ele tem uma educação especializada para ser o chefe do Estado ou do governo e ele é moldado para isso. E ele se torna a pessoa mais capacitada para isso, por conta da educação diferenciada. Também tem a questão do símbolo nacional. O monarca ele é o símbolo da nação. Então, ele é um símbolo, assim como nós temos a bandeira nacional, nós temos o hino nacional, o monarca, a coroa, ela se torna mais um símbolo nacional, a coroa, o trono. E o monarca ele se torna uma forma de ligar a população. Então, quando as pessoas elas têm uma divisão, o monarca é a união. Então, isso também é um simbolismo muito forte. Nesse sentido, a gente utiliza como exemplo a própria monarquia britânica. A monarquia britânica, ela usa muito desse princípio. Nós também temos a questão da tradição. Como eu já mencionei anteriormente, existe um precedente de legitimidade que ele existe através da tradição. Ou seja, existe um legado, existe gerações, séculos de conhecimento, de um costume, de uma cultura passada de geração após geração, que é o que nós chamamos de tradição, e isso é passado dentro da família monárquica. Então eles têm essa vantagem que outros sistemas políticos eles não vão ter, que é a ligação com seus antepassados e com a própria história da nação, que muitas vezes se confunde com a história da família real, como no caso do Brasil. Tem como separar a história da família real brasileira com a história do Brasil? Impossível, porque sem a família real não existia o Brasil, e sem Brasil não existia a família real. E nós temos também a questão, como eu mencionei, de mediação de conflitos, o apaziguador, que é essa questão de sempre estar lidando tanto com as forças políticas nacionais quanto com as forças políticas internacionais, sempre atuando como escudo para proteger a população e até mesmo um mediador dentro da própria população, quando essa está dividida. Como eu disse, o monarca ele se torna a união, ele se torna um símbolo de um certo juiz, né? Porque ele está de fora, ele está neutro na situação. No caso, ele possui também, no caso da monarquia brasileira, ela possuía, né, o poder moderador, que é uma questão crucial para a política nacional brasileira, que tem muito a ver com a nossa realidade. Depois que a gente perdeu isso, diversos problemas políticos eles se instauraram no país. Então, se voltassem a monarquias e eles retomassem a questão do poder moderador, isso traria muitos benefícios. O poder moderador vem a ser o seguinte: nós temos uma questão que ela não pode ser decidida, nós caímos em um impasse. Então, o monarca ele vai julgar essa situação e ele vai apontar quem está certo e quem está errado. Porém, o monarca ele não vai julgar essa pessoa, ele não vai dar uma sentença para essa pessoa. Quem vai fazer isso vai ser o sistema judiciário. Porém, o monarca ele vai apontar os erros e os acertos de cada parte. Muitas vezes, tomando um lado e dizendo: olha, esse lado tá certo e dessa vez eu vou ficar do lado desse grupo. E, por exemplo, no caso da monarquia brasileira, nós tínhamos dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Os interesses da nação eram representados pelos dois partidos.
Só que os dois partidos, eles queriam ficar no poder e não queriam deixar que o outro partido ele governasse, simplesmente por suas questões ideológicas e as suas filosofias do partido. O monarca, ele ficava revezando entre um e outro. Quando ele via que os conservadores eles estavam avançando com pautas importantes que eram do interesse da sociedade, ele fortalecia esse trabalho dos conservadores. Quando era, no caso, liberal, a mesma coisa. Então nós tivemos grandes obras construídas no Brasil, grandes melhorias, avanços inimagináveis para o século XIX, coisas que outros países só viriam a possuir na metade do século XX, ali pela década de 50, 60. Então o Brasil estava muito à frente da sua época. E fora outros avanços educacionais, militares, e diversos. Então o Brasil era um país muito grandioso, muito soberano em todos os aspectos. E o poder moderador ele contribuía muito com isso, porque ao invés do Brasil ele cair em uma rixa de grupos dominantes, ele sempre se mantinha no equilíbrio por conta do monarca que não deixava o país pender para nenhum extremo, nenhum lado. Então, era basicamente isso que eu queria falar, que eu acabei esquecendo de incluir no vídeo, no podcast. E eu estou incluindo agora no final. Então, mais uma vez eu peço desculpa por eu ter esquecido dessa parte. Eu vou tentar não esquecer mais, mas se porventura acontecer, vocês já sabem, eu vou adicionar mais uma parte no final do podcast. Então, muito obrigado e até a próxima.